Bem, trabalharemos agora então o texto do inconsciente, um dos textos que forma parte da metapsicologia de Freud, junto com as pulsões, junto com o texto O Recalque, o texto O Narcisismo. São textos que, de algum modo, formam o arcabouço conceitual que vão permitir Freud um avanço, uma compreensão de aquilo que ele tinha como clínica, como espaço de escuta dos seus pacientes. Começa o texto O Inconsciente, na primeira parte deste artigo, com uma justificativa do conceito do inconsciente a partir de avaliar sua necessidade e até que ponto é possível, até que ponto se pode tornar ele um conceito legítimo. É um texto dividido em 7 partes, vai analisando nessas 7 partes diferentes pontos do conceito e em sua reunião a gente pode ver que estes pontos, ora prevalece a ideia de colocar as características, discriminar sobre que representações psíquicas estaria trabalhando, qual é a função do recalque, diferentes aspectos que esclarecem tudo a organização em la qual este conceito estaria vinculado. Em princípio, então, parte da justificativa interrogando-se sobre a necessidade deste conceito. Um conceito, vai dizer na página 172, que é um conceito necessário. Necessário a partir de quê? A partir do que era para ele uma manifestação propriamente que se dava lá em loco, no momento de ele escutar e fazer suas intervenções na ordem dos sintomas. Então, é necessário, pelo lugar que precisa para poder dar conta das formações do inconsciente em geral, dizemos particularmente do sintoma, e podemos pensar que o próprio lugar de recalque, que vai estar como um conceito básico para apontar, para projetar a compreensão sobre lapsos, xistes e outras formações do inconsciente, mas de algum modo demandam a postura, a localização deste conceito. E também pensa, bom, e até que ponto é legítimo se colocar este conceito? É legítimo, ele diz, tanto funcionaria para a compreensão de um indivíduo, também, tanto um indivíduo pela sua própria experiência vai dar conta da existência de determinados aspectos não conscientes, também estaria então a possibilidade de nós pensar essa legitimidade universalizando. Acontece em um, acontece em todos. É uma explicação um tanto parcial do que poderíamos observar que o fazer clínico implica, que seria já um inconsciente posteriormente observado em cada um dos casos, onde seria uma participação não unicamente de uma pessoa introspectivamente, sino que é um conceito que depois vai ter sua continuidade em desenvolvimentos teóricos a partir da consideração de ambos lugares. O lugar do indivíduo que pode observar em si que há determinação de determinados processos psíquicos dos quais a consciência não tem acesso, quanto do outro lugar, ou seja, aquele de quem escuta. Então seria algo que seria transindividual, se poderia dizer nesse sentido. Bem, logo da primeira parte, onde ele situa então a legitimidade e a necessidade desse conceito, vai passar a observar diferentes possibilidades de estarmos pensando esse psiquismo. Dar então um significado ao inconsciente do ponto de vista dinâmico e outro do ponto de vista topológico ou topográfico. Bem, nesta segunda parte do artigo,
Ele vai se interrogar, olha, como poderíamos pensar que acontece quando determinadas ideias que foram recalcadas, que estão no inconsciente, de algum modo passam a operar dentro de um sintoma e se produz um retorno do recalcado através de substitutos, de derivados? Será então que é possível nós pensarmos que se trata de um registro psíquico novo, como que haveria dentro do psiquismo uma nova situação onde uma nova inscrição se produz numa outra localidade psíquica, né? Será possível nós pensarmos que existiriam virtualmente, né, espaços onde existiria um tipo de inscrição e posteriormente na formação de um sintoma produto do que foi recalcado haveria então uma segunda inscrição. Ou antes, diz ele, será preferível pensarmos em que se trata de uma mudança dessa ideia, não de uma dupla inscrição, sino de que uma única inscrição vai ser afetada por uma conexão, por uma relação que vem produto de um impulso inconsciente ou como se fosse uma chave, né, que em lugar de mandar enviar determinada característica de acesso à consciência, entra por uma outra via, né? Então seria dois tipos de influência sobre um único tipo de inscrição. De fato, dependendo, é mais fácil, né, para nós representarmos se fossem inscrições diferentes. Mas, no que diz da própria experiência clínica, a viabilidade que dá a possibilidade dessas duplas vertientes sobre uma única ideia, acaba sendo mais fácil para explicar quando se produzem movimentos, quando se toma o aspecto dinâmico de essa movimentação das representações, né? E na página 180 ele nos vai dizer que esta possibilidade de pensar em uma ideia que acarreta um novo registro situado em um outro lugar é sem dúvida a mais grosseira, embora a mais conveniente. Já a segunda hipótese, de que um estado meramente funcional sobre uma única ideia é a priori a mais provável, embora a menos plástica, menos fácil de manipular. Isso em virtude de que, bom, dos momentos em que uma ideia é abordada, por exemplo, por uma intervenção, que poderia ser do tipo de uma interpretação que estaria abrindo um novo posicionamento subjetivo do paciente, mas às vezes o paciente não reage, às vezes o esperado no momento da comunicação mantém duas ideias, uma que ele demandava ou situava, poderíamos dizer, para o paciente considerar dentro uma interpretação que ele esperava que o paciente considerasse dentro de seu psiquismo, o paciente aceitava, embora não transformava seu posicionamento a respeito de seus sintomas, ou seja, ficava de algum modo essa função inconsciente da ideia. Então aí se vê claramente que é uma situação de praxis, uma situação técnica, o que levava Freud a ter que supor como podia ora uma coisa ser consciente para determinado posicionamento subjetivo de uma pessoa e posteriormente ver que não, que continuava tendo efeitos inconscientes aquela mesma ideia, mesmo ele tendo agrupado alguns outros sentidos. Esta questão vai ficar, eu diria, suspensa de algum modo até a parte 7 deste mesmo artigo, onde ele vai ensaiar outra possibilidade esclarecedora. Entanto, ele dá continuidade numa terceira parte do texto, quando se interroga acerca das emoções, né? E os afetos, as emoções, podem ser conscientes ou inconscientes? Essa seria a pergunta fundamental da parte 3. Lembramos então que essas pulsões, impulsos entre o psíquico, entre o somático em si, nunca passam diretamente à consciência. Se ligam a representantes psíquicos e nesses representantes
existiria sim um lugar possível de recalque, ou seja, que se recalca então é a ideia e não o afeto. Embora, diz ele, a gente fale de um amor inconsciente ou um impulso de ódio inconsciente, que esse uso, ele diz, linguístico, ou seja, no sentido de que, bom, uma organização de modo de expressão seja possível, fica ainda a questão no que acontece com esse componente afetivo, né? Com aquilo que de algum modo, desde as representações, implicaria um afeto. Aí então, ele diz, não se pode negar, né, que o emprego das expressões em causa é coerente, embora, em comparação com as ideias inconscientes, se verifique a importante diferença de que, após o recalque, as ideias inconscientes continuam a existir como estruturas reais no sistema inconsciente. Isto na página 143. Bem, a rigor, então, e ainda de que não se possa criticar o uso linguístico, não existem afetos inconscientes, da mesma forma que existiriam as ideias inconscientes. Porém, muito pode haver estruturas afectivas, ou seja, relações entre representações e relações entre afectos que se tornam, estando no inconsciente, podem se tornar conscientes. A diferença toda decorre de que ideias são conexões, basicamente traços de memória, enquanto diz, os afectos são processos de descarga. É muito interessante isso, porque a gente vai ver que toda a compreensão que ele vai tendo progressivamente dos afectos, e especificamente depois do afecto de angústia, encontra aqui um ponto muito importante para ele poder ter uma compreensão das diferentes formas de estruturas clínicas ou de posicionamentos de discurso que ele vai encontrar. E a ideia clara aparece no momento da página 184, em que Freud escreve: é possível ao desenvolvimento do afecto proceder diretamente do sistema inconsciente. O afecto sempre tem a natureza da angústia, pela qual são trocados todos os afectos recalcados. Pois então ele vai afirmar que no recalque existe uma ruptura entre o afecto e a ideia a qual esse afecto corresponde. Isso é muito importante, né? Porque de algum modo essa ruptura indicará diferentes posicionamentos que a angústia, em tanto afecto, em tanto processo de descarga, em tanto inclusive sinal de aquilo que estará para provocar desprazer no sistema, isso vai ter uma vicissitude diferente. Como vai ser essa possibilidade de ruptura e vicissitudes diferentes, isso já ele vai analisar, observem, o próximo dos apartados. Seria no apartado 4. Né? Primeiro começou com uma justificativa, né? Em segundo lugar, de colocar a necessidade, depois de colocar a legitimidade, ele se pergunta pelos dois registros. Em terceiro lugar, ele interroga a emoção e vê que podem ter diferentes destinos. A ideia do afecto que acompanha essa ideia, do afecto que traz de algum modo, quanto se sente afetado, a ideia do entre o corpo, o afetado e a ideia. E aí então vai na quarta parte a pensar em quatro modalidades diferentes, em três modalidades diferentes, onde ele vê então o posicionamento de uma fobia, diferente de uma neurose obsessiva e diferente da histeria de conversão. Retoma então o dito no artigo anterior acerca do recalque. Né? Então, essa hipótese de um recalque prímevo, né? Ou seja, um recalque primário, no qual historicamente se produziria uma fixação, né? Logicamente, né? Historicamente no sentido temporal, mas pensando, bom, que uma atualização quando se produz um recalque secundário.
O recalque primário, é onde se produz uma fixação e essa ideia se mantém à distância da consciência. O recalque secundário, ou propriamente dito, afetaria os derivados. Derivados que são substitutos. Derivados aos quais ele accede pela escuta em torno das formações do inconsciente, em torno dos sintomas, aquilo que foi sendo dado a conhecer através da técnica da associação livre. E nesse momento, então, Freud observa que tem diferentes possibilidades do destino desse afeto. O que acontece, então, por exemplo, com o caso do Homem dos Lobos ou o caso de Hans? A angústia é um afeto inconsciente que vem carregado desde a pulsão, mas que não tem os efeitos que tem a ideia. A ideia é recalcada e a angústia prossigue e se transforma, muda em medo. Por isso, esse medo dá um sustento a uma fobia, a uma posição de evitação que teria um fóbico de com seu ego e desde a consciência ter que evitar determinadas representações que causam temor. Na página 186, então, observamos que nos diz que consiste esse momento de angústia, esse momento fóbico. Aqui a escrita é histeria de ansiedade. Bom, isso por uma questão de tradução, mas logo nós já vimos que se ajusta melhor com o termo de angústia. Consiste então no surgimento da angústia sem que o sujeito saiba do que teme. Devemos supor que determinado impulso amoroso se encontrava presente no inconsciente transposto para a ideia, a consciência, mas a conexão a ele dirigida a partir desse último sistema retrai-se do impulso e uma conexão pulsional nova, libidinal inconsciente da ideia rejeitada é descarregada sobre forma, como uma forma de angústia, de afeto de angústia. Bem, isso num primeiro momento. Então, o que acontece? A pessoa sente muito medo, não sabe do que tem medo, e descarrega sobre alguma ideia presente. Porque na ocasião de que volte novamente a sentir esse impulso libidinal, um impulso libidinal que o ego de algum modo vê perigoso, por ocasião de uma repetição, esse processo vai dar desenvolvimento novamente à angústia. E nesse sentido, a angústia surge e o sujeito fica com medo, ainda não sabe de quê. A conexão que entrou em fuga se apega a uma ideia substitutiva que, por um lado, se relaciona por associação à ideia rejeitada e, por outro, escapa, fuge do recalque. E em vista de sua distância daquela ideia, podemos dizer que a ideia substitutiva é um substituto por deslocamento. Para dar então um exemplo, a pessoa ante uma situação conflitiva com seu próprio impulso, com sua própria vontade, vai então a ver que se trata de uma situação perigosa. Em parte deseja, mas não quer realizar o seu desejo. Descarrega então, produzindo essa ruptura. Recalca o representante psíquico e a angústia se mantém como afeto. Em um segundo momento, algum substituto aparece. Imagina, por exemplo, lembro um caso em que ante uma situação um tanto sexual conflitiva, diríamos, aparece um insecto. E vê nesse insecto e associa então determinado insecto com as suas transformações, que passava de lagarta em uma aula, passava a ser, diziam depois, uma borboleta, e ante isso, essa representação de mudança faz com que este sujeito se fixe, e desde então sentia essa forte carga de medo, já não era angústia, já era medo à borboleta. O inseto, então, passava a ser o fundamento de desencadeante de medos, de afetos de medo. Seus vínculos sociais, seus vínculos eróticos, podiam continuar regularmente.
Mas ela sempre estava com essa possibilidade de que aparecesse uma lagarta ou uma borboleta e fizesse novamente uma descarga. Então, a consciência, seu ego, identificava que o perigo estava aí, nesse ser vivo, nesse insecto, e não que era um grande perigo subjetivo no qual ela estava implicada. E como vai operar posteriormente este sujeito? Bom, desde uma vez que se localiza aquilo que provocou o medo, aquilo que provoca dentro de seu ambiente, que pode aparecer em qualquer momento um insecto e provoca medo, as preocupações, nos diz na página 188, diz: assim as preocupações não começam a atuar até que o substituto tenha assumido satisfatoriamente a representação do recalcado e jamais pode actuar de maneira inteiramente fidedigna. A cada aumento da excitação pulsional, a cada momento de emergência de sensualidade, de erotismo, a muralha protetora em torno da ideia substitutiva deve ser deslocada um pouco mais afora. Então, aparecia a possibilidade de uma situação sensual, aparecia a angústia. No entanto, ela ficava atenta: olha, cadê as borboletas? Ou cadê as lagartas? Bem, a totalidade dessa construção de evitação de situações que, por exemplo, podia levar a sujeito a não poder sair ao parque, não poder acompanhar uma turma, e toda essa construção é o que vai se denominar fobia. Fica bem claro, então, nesse ponto, a radical, a fundamental importância que teve para Freud, que o recalque dizer: olha, para aí, uma coisa é a representação psíquica, ou seja, a ideia, e outra muito diferente é o afecto. O afecto parece, de algum modo, criar uma situação de desprazer que, através da angústia, vai provocar, então, um lugar de afectação, poderíamos pensar, constrói todo o quadro patológico, no sentido de que constrói esse quadro de sofrimento, o fato do recalque estar operando de modos diferentes a respeito das vicissitudes de uma pulsão. E Freud observa então a segunda circunstância, na página 189, então se interroga acerca não da histeria de angústia ou fobia, sino da histeria de conversão, aquilo que implica o corpo. Aqui começa a rendir frutos a ideia de pensar uma pulsão entre o psíquico e o somático. Diz que grande parte daquilo que ele verifica na histeria de angústia também se verifica em outras neuroses, na histeria de conversão. A conexão dessa pulsão da ideia recalcada converte-se na inervação do sintoma. Até que ponto e em que circunstância a ideia inconsciente é esvaziada por essa descarga da inervação, de modo a suspender a pressão que exerce sobre o sistema consciente? Essas e outras questões semelhantes devem ser reservadas para a histeria. E o que ele está colocando nessa ideia de inervação, justamente como de algum modo encontra caminhos derivados, ramificações, inervações para o corpo. A conversão se converte, então, do lugar de uma afecção angustiosa, o lugar da pulsão encontraria mais uma tomada do corpo. E nesse sentido, afeta a representação psíquica recalcada, afeta também na expressão física. Então, qual é a característica de uma histeria de conversão? Bom, implicar sempre parte do corpo. Então, por exemplo, na paralisia, ou determinado, no caso de Ana Ocker, uma paciente, uma paralisia que esta paciente tinha sobre uma perna. Ou, no caso de oromatose nervosa, enfim, cada situação de uma histérica vai levar a Freud a observar que coloca parte de seu corpo como signos equivalentes, porque também funcionam como substitutos, àquela representação de borboleta ou lagarta que só provocava medo na fobia. Então, a gente vê que na histeria de conversão, o que vem a tecer, o que vem de algum modo a
criar essa rede conceitual implica, essa rede de associações, de cadeias associativas, implica também o corpo. E a nível da terceira forma, como nós vimos já no texto do recalque, a nível da neurose obsessiva, como estaria operando? Né? Diz que ele só precisa acrescentar, né, que se coloca de uma forma, de uma coloração diferente, né, que seria então, em lugar de um medo, né, seria situações de punição. A neurose obsessiva seria o afecto de culpa, o afecto que estaria, diríamos, de algum modo colocado como já uma forma de condenação, uma forma com operacionalização de forças mais punitivas. Na parte das características especiais do sistema inconsciente, a gente vai ter, de algum modo, ideias que trazem, que vêm, de algum modo, estão presentes já na interpretação dos sonhos. Né? E neste texto se pode ver que ele sistematiza, de algum modo, a descrição do que seria este universo inconsciente de um modo mais preciso. Estas ideias depois a gente vai ver que retoma, né, quando ele vai pensar além das categorias de consciente, preconsciente e inconsciente. Utilizará então as categorias de superego, id, né, e ego. Algo de aquilo que está inconsciente vai passar também a formar parte da descrição do id, ou do isso, né, como nós dizemos em língua portuguesa. Bem, o núcleo, nos vai dizer na página 191, observe no segundo parágrafo, desses representantes pulsionais carregados de vontade, vão a coexistir lado a lado, sem ter nenhum tipo de contradição entre eles. Né? Então, um impulso afetivo de amor vai coexistir lado a lado de um impulso destrutivo, né? Seja destrutivo por devoração, ou seja destrutivo por projeção do desafecto, enfim, vão sempre estar se combinando. Desse modo também não há possibilidade, se não há contradição e não há discriminação, não há nesse sistema um lugar para a negação, dúvida ou qualquer grau de certeza. Observe no terceiro parágrafo da página 191, vocês vão ver quanto a lógica fica de algum modo, o pensamento argumentativo fica de algum modo suspenso. Quando se aborda desde o conceito de inconsciente, a gente pode trazer um pouco também tudo o que se reclama para ter uma boa escuta, ou seja, não fazer críticas, deixar em suspenso qualquer forma de posicionamento crítico, condenatório, de juízo ou de valorização. A intensidade das conexões nessas ideias que não se contradizem nem se podem, o sujeito não duvida nem tem certeza, simplesmente estão presentes, são muito móveis. Né? E nesse sentido vemos como, por exemplo, uma situação sexual se derivou para um insecto ou para certa parte do corpo. E não só que é muito móvel, permite ao sujeito muita mobilidade, senão também às vezes junta mais de um afecto e mais de uma representação, criando uma situação nova. Né? Criando uma situação nova, seja num sintoma, seja em uma sublimação, seja num sonho, porque essa situação nova condensa, junta diferentes ideias e coloca uma nova, uma diferente. Né? Bem, podemos pensar que existe assim um processo psíquico primário. Né? Ele nos vai dizer, então, que já propus anteriormente que fosse considerado como um enquadre de distinção um processo psíquico primário. Né? E um outro processo psíquico que seria secundário para discriminar do anterior.
O primário visa a livre descarga. E o secundário como para manter quiescente, manter quieta essas livres descargas. Né? Bem, outra das características fundamentais do sistema inconsciente é que o inconsciente é atemporal ou intemporal, isto é, a coerência temporal de passado, presente, futuro parece não ter valor, entanto que até esses impulsos inconscientes são, poderíamos dizer, indestrutíveis, permanecem durante toda a vida do sujeito, eles também têm a característica de não se ligar muito se é o momento oportuno ou não para determinado aparecimento do sintoma. Né? Há uma atemporalidade e não se altera estes impulsos com a passagem do tempo. Também diz, estes processos inconscientes dispensam pouca atenção à realidade. E estão muito mais regulados, não tanto por se é real ou irreal, senão por a possibilidade de operar para ter um ganho de prazer ou evitar o desprazer. Né? E vai dizer, então, resumindo, na página 192, sempre eu acho muito legal quando Freud faz este resumo e condensa a ideia. A insenção de contradição mútua. O processo primário, com sua liberdade de substituir representações ou de colocar o corpo onde antes havia uma ideia, ou seja, esse processo primário de mobilidade das conexões. Terceiro, a intemporalidade e a substituição da realidade externa por uma realidade psíquica que tenha muito mais usufruto da relação de prazer e desprazer são as características que podemos esperar nos processos pertencentes ao sistema inconsciente. A descarga de todo esse sistema inconsciente, a relação de viabilidade desses impulsos passam por uma inervação somática quando se trata então de uma desconexão do afeto. Né? Mas esse mesmo caminho da descarga é, conforme já vimos, contestado pelo pré-consciente, ou seja, de algum modo não aceita essa forma, a consciência de reconhecer que se trata aí de um lugar colocado para o corpo. E na página, então, 193, no último parágrafo, vai dizer, além disso, cabe ao sistema pré-consciente efetuar a comunicação possível entre os diferentes conteúdos dessas ideias, de modo que possam influenciar-se uns a outros. Será posterior à ideia de tentar dar uma cronologia temporal. Como, por exemplo, o que estará descrevendo aqui, por exemplo, essa situação em que um sonho é contado. Né? Inicialmente aparece no sonho um processo primário colocando focos afetivos, imagens, de um modo mais incoerente. Depois, na hora de relatar, na hora de que se aproxima a situação do pré-consciente, aí vai ter assim uma coerência, vai buscar o pré-consciente dar uma coerência temporal. Isso coloca a Freud ante a necessidade de situar uma comunicação entre estes sistemas. O sistema pré-consciente por um lado, o sistema consciente por outro, e o inconsciente, aquilo que não tem acesso à consciência. Será que é sempre assim? Observem que a parte 6 vai falar da comunicação destes dois sistemas, e uma questão parece para Freud ter muita importância. Qual é a natureza das fantasias? Né? Que podemos dizer que a fantasia como tal sempre se mantém um pouco distante da atenção, da consciência, até do julgamento. Qualquer sujeito é levado a fantasiar movido por seu próprio princípio do prazer. A fantasia tem sempre essa organização, esse desenlace que vai colocar o sujeito em certa cena, no presente, em certa cena fantástica e prazerosa. Estas fantasias que reconhecemos como sendo etapas preliminares das formações do sintoma e dos sonhos.
a fantasias, avanços do inconsciente que, olha, lá atrás não tinha contradição, não tinha temporalidade, mas parece que enquanto avança para o pré-consciente, vai ganhando essas fantasias, podendo às vezes até tornar-se consciente e espantar o sujeito de aquilo que está se dispondo a ganhar em prazer. No entanto, enquanto a consciência as observa, as joga para trás. Interessante esse movimento que ele observa, porque vai dizer, olha, a fantasia é muito organizada, é tão organizada quanto a consciência. Uma fantasia pode ser produzir como se produz um romance, uma novela, com muitos detalhes, muitas situações prazerosas, desprazerosas, entraves, então há uma organização no inconsciente. Observen como fica ambíguo, então. Alguns princípios que colocou no inconsciente, era um núcleo de inconsciente, que ele vai vendo que enquanto se abordam diferentes cadeias associativas, diferentes representações que estariam na base de sonhos, de sintomas, de modo de sofrimento, há então uma organização que às vezes parece como se fosse consciente, no entanto não é. Porque essas oposições que na fantasia que são ordenadas, lá no inconsciente não estavam ordenadas, não. Bem, e como está dito esto último por Freud, observen na página 198, diz, somos levados a procurar a distinção mais importante como estando situadas entre o consciente e o preconsciente. O inconsciente é rejeitado, rechaçado na fronteira do preconsciente pela censura, mas os derivados do inconsciente, que podemos pensar então nas tais fantasias, podem contornar a censura e atingir um alto grau de organização e alcançar atingir certa intensidade na catexia do preconsciente. Quando, contudo, essa intensidade é ultrapassada, eles tentam forçar sua passagem para a consciência. São reconhecidos como derivados do inconsciente e outra vez recalcados na fronteira da censura. Te está dando esse movimento que vai ter, então, para o conceito de inconsciente, uma saída um tanto, poderíamos dizer, dinâmica, acorde do que ele precisa para a descrição do psiquismo. Por último, então, na parte 7, retoma parte de aquilo que ele tinha deixado em suspense quando pensava a parte topográfica, se era algo de registros diferentes. Observem ele agora como aborda. Ele vai lembrar então de um caso onde uma paciente utiliza certo jogo de palavras para situar a sua posição. E em um segundo momento, alguém que na sua pele tinha uns forúnculos em relação a essa, algumas palavras em relação com essa afecção. E Freud então observa que há um vínculo entre a palavra e o corpo. Há um vínculo entre a palavra e a fantasia inconsciente que estava sujeita nesse processo de registros. Então, nos vai colocar na página 206, na quarta linha, vai colocar. Agora parece que sabemos de imediato qual é a diferença entre a apresentação consciente e uma inconsciente. As duas não são, como supunhamos, registros diferentes. A hipótese dos dois registros parece agora estar, de algum modo, superada por Freud, na hora que ele tenta pensar não como registros diferentes do mesmo conteúdo em diferentes localidades psíquicas, ni tampoco diferentes estados funcionais de una misma idea que funciona ahora por conexión inconsciente y ahora desconectada de la función inconsciente, conectada por alguna función inconsciente. Não, diz ele. Agora, a apresentação consciente abrange a apresentação da coisa,
mais a apresentação da palavra. Ao passo de que a apresentação inconsciente seria a apresentação de uma coisa apenas. Isso é muito importante, porque se nós vamos ainda às características que surgem em um apêndice sobre a palavras e as coisas da página 117, a gente encontra uma forma de esquema que ele já tinha organizado na época em que ele estudava as afásias, ou seja, as dificuldades na fala, onde ele observa que se pode intuir uma discriminação entre inscrições, ou já imagens sonoras, e que corresponderiam neste grupo às palavras e às associações do objeto. Na página 221, vocês vão ter, em um primeiro lugar, que são sensações acústicas, táteis, visuais, conformam a ideia de uma coisa. E há um vínculo, um traço, uma barra, que coloca na outra ponta uma imagem sonora, mas que também se vincula a uma leitura, a uma escrita, aquilo que configura um texto, uma palavra. Porque isso é muito importante, porque de algum modo vai ser uma ponte que a gente encontra entre este Freud, em 1915, e um outro autor que se dedicava mais às palavras na época, por 1915, 16, Saussure, que era um linguista, também ele se interroga por essa relação entre as coisas e as palavras dentro da problematização do psiquismo. Levou então a psicanálise, em décadas posteriores, uns 40 anos depois daquele texto, do texto da metapsicologia, a pensar em termos de linguística, a aproveitar melhor a conceitualização do estudo da linguagem e das palavras para pensar o psiquismo. Então, bom, esses 7 capítulos, mais os apêndices, do texto inconsciente, é algo que deve ter uma especial importância para nós podermos compreender qual é a evolução que tem a psicanálise a partir do que junta na clínica, junta na experiência clínica para conseguir discriminar e explicar o psiquismo. Até mais então.